Oi, gente, bem-vindos à nossa quinta e última aula. Hoje a aula é um pouco curtinha. Nós vamos falar sobre os estudos sobre a morte e o morrer. Como a morte era entendida antigamente, como ela é vista hoje em dia, como nós estamos nesse momento, né, de pandemia, que todo dia a gente vê nos jornais dados, estatísticas atualizadas. Milhões de pessoas já foram acometidas pela Covid, outras chegaram a falecer por isso, e algumas pessoas simplesmente agem como se não estivesse ocorrendo nada, a vida que segue, balada, festa, e acha que tudo isso é bonito, né? O comércio paralisado por quase 3 meses, somente serviços essenciais acontecendo, ocorrendo, né, transcorrendo, e as pessoas acham realmente que é algo irrisório. Enfim, vamos compreender, né, o que como a morte era vista, como a morte é vista atualmente e como é o nosso psicológico diante ela. Porque nós sabemos que ela é algo natural, que nós não somos eternos, mas nem sempre nós estamos preparados a perder o ente querido ou chegar, né, realmente a findar na nossa própria vida. Então, antigamente, a morte, né, a doença e a morte em si, era vista como algo natural. Não sei se vocês sabem, né, pode ser uma curiosidade, mas na Idade Média, até a Idade Média, século XV, XVI, isso eu tô falando até 1780, uma pessoa idosa, ela chegava até os seus 40, 50 anos. Por quê? A alimentação dessas pessoas era uma alimentação muito restrita. Então, faltava vitamina C, ácido fólico, cálcio. E eles acabavam, né? Tipo, uma pessoa com 30 anos, chegar aos 30 com todos os dentes na boca, já era algo realmente fora do normal. Justamente por causa dessa dieta restrita. Zaira, por que era restrita? Gente, a Europa em si, boa parte do ano, o solo é congelado, tem invernos muito rigorosos, então eles tinham que estocar comida. Carne. A carne presente na alimentação deles basicamente era peixe e queijo. Eles comiam carne vermelha de bovinos, cabras, ovelhas. Quando ocorria alguma festa, porque eles matavam o animal inteiro, tinha que fazer. Ou então essa carne lá era salgada, como se fosse a nossa carne seca. Então, e muita pimenta também, para conservar, porque não tinha geladeira. E era assim que eles mantinham os alimentos para consumo. Então a alimentação deles era basicamente pão, queijo, leite, legumes, frutas da época quando tinha e algumas hortaliças. A carne era presente em alguns momentos, né? Tinha ovos também, mas a população pobre não tinha essa alimentação tão vasta. Por isso que eu disse a vocês que chegar aos 50 anos já era ser idoso naquele momento. Então, para eles, conviver com a doença e a morte era algo natural. As pessoas eram tratadas na própria casa, né? Disse isso na quarta aula, principalmente as pessoas ricas, enquanto as pessoas pobres, durante muito tempo, elas eram levadas ao hospital para morrer, porque não existiam medicamentos vastos como hoje e estar no hospital era como se fosse uma morte com a ausência da família. Então, o acalento, né, que essas pessoas tinham em si era a extrema unção pelos padres que entravam e visitavam as pessoas enfermas. O doente não precisava esconder a angústia. Eles sentiam essa angústia, sentiam esse medo da morte também, mas encaravam de forma mais natural. Atualmente, nós não vemos a morte suficientemente vezes de perto. Que é isso, Zaira? Com o aumento da tecnologia, da ciência, das vacinas, da medicação, de alguns aparelhos médicos, algumas doenças que antes eram incuráveis, hoje em dia já existe vacina, como por exemplo febre amarela. Outras doenças foram erradicadas porque eram questão de higiene, água tratada.
Então, as pessoas elas vêm a óbito com menos frequência do que antigamente, salvo exceções em momentos de grandes pandemias, como está ocorrendo agora. Gente, as grandes pandemias chegaram a dizimar quase metade da população mundial. Vou dar um exemplo para vocês da peste negra. A peste negra, que ocorreu basicamente no continente europeu e em parte da Ásia, dizimou 1/3 da população mundial naquela época. Só na Europa foram 11 milhões de pessoas que morreram. Mais recentemente, exemplos de pandemias, né, de doenças que chegam ao mundo todo, nós temos a varíola, nós temos a gripe espanhola e agora nós estamos tendo que descobrir, né, conhecer a Covid-19 e temos que conviver, né, sobreviver a ele. Nós não temos ainda um conhecimento vasto sobre esse vírus, está ainda em processo de pesquisa, desenvolvimento de vacinas, mas nós temos medidas preventivas. Então, como a morte é vista, né? Ela se tornou algo selvagem e a respeito do aparelho científico que a envolve. Perturba mais o hospital do que o quarto de casa, sede do hábito das vidas cotidianas. Então, nós nos sentimos doentes, sentimos algum tipo de sintoma que é anormal ali, corriqueiro do dia a dia, né? Nós vamos ao hospital, já chegamos lá e o médico pergunta o que está sentindo, há quanto tempo, o que, além desses sintomas, se você viu algum outro sintoma aparente no corpo, mancha, dor. Então, o hospital também nos dá esse aparato, né? Com esse avanço científico e tecnológico, há uma recusa do médico de querer falar sobre a doença e a morte aos pacientes. O médico só vai falar quando ele é indagado, e aí ele produz, né, essa cultura de poupar, de aliviar o doente. E aí a morte acaba sendo vista como algo misteriosa. Não sei se eu vou morrer. Ou então, quando o médico tem que dar essa notícia, né? Às vezes a pessoa tem um câncer terminal, já está em estado avançado, acaba dando a um parente uma forma de poupá-la, né? O seu psíquico, emocional. Fala, olha, nós temos como aliviar os sintomas, mas a pessoa pode vir a óbito em 6 meses, 8 meses, máximo 1 ano. Então, e aí isso não é dito diretamente ao paciente, acaba sendo dito a alguma pessoa do seu círculo de convivência ou parente. Antes do adoecimento, as pessoas elas tendem a se sentir produtivas, integrantes de uma força de trabalho, se assentam nos valores de uma vida estável, né? E após o adoecimento, muitas pessoas se deixam cair. Então, a produtividade delas diminui, dizer que tipo de doença se tem é vergonhoso, deve ser ocultado, as pessoas escondem por medo da exclusão. Algumas doenças com as quais as pessoas têm que conviver, para eles é vergonhoso, né? As pessoas não têm coragem de dizer ao outro. Por exemplo, uma pessoa que é soropositivo para o vírus HIV. Ainda é um tabu na sociedade. Durante a década de 80, gente, era chamado de doença gay, era bem pejorativo, sabe? Então, você dizer que era portador do vírus HIV, então você é gay. Por quê? Tinha a ideia, né, disseminar a ideia de que essa população era leviana, tinham vários parceiros e que a culpa da doença era deles. Até realmente o CDC, que é um centro de pesquisa dos Estados Unidos, for começar a rastrear esse vírus e ver como que ele agia no organismo, que ele não era necessariamente um vírus que circularia na comunidade gay. As mulheres começaram a ser infectadas.